Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 25 e 26 de maio de 2022. Karina, mais um julgamento que acabou suscitando grandes debates e que, na verdade, ainda nem acabou e que envolve uma questão relacionada a direito do trabalho e o transporte profissional de cargas. Jornada de trabalho e horas extras, Cadu, essa é a grande discussão que foi travada no plenário da Suprema Corte nessa semana. Divide os ministros no plenário, nós temos 5 ministros votando com a divergência aberta pela ministra Rosa Weber. Vamos lembrar que a ministra Rosa Weber veio do Tribunal Superior do Trabalho. E 4 ministros acompanhando a decisão do ministro Gilmar Mendes, relator da ação, que teve julgamento iniciado nessa semana. Mas, como você disse, a promessa é de que isso seja finalizado na semana que vem e tem uma repercussão muito grande, embora seja uma ADPF, a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, um tipo de ação que foi criada pela Constituição de 88, só é cabível aqui no Supremo quando se discute que alguns direitos fundamentais estariam sendo violados aqui no caso, por conta de decisões judiciais da Justiça do Trabalho e que estariam, de uma certa forma, prejudicando os direitos dos trabalhadores. No caso, os motoristas que fazem transporte de cargas e que, portanto, têm uma tarefa externa à área da empresa para fazer o seu trabalho. A grande discussão é saber se a negociação coletiva que em decorrência delas são formuladas convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, é possível que nessa negociação sejam restringidos direitos fundamentais para uma determinada classe trabalhadora. E nesse caso, o que se argumenta é de que haveria uma convenção coletiva que teria entendido que não há como fazer o controle da jornada de trabalho desses motoristas de transporte, de frete, né, que faz essa atividade externa e que, portanto, não seriam devidas às horas extras que a Justiça do Trabalho vem condenando as transportadoras a pagarem. Então, a discussão é até que ponto, qual é o limite da atuação do Poder Judiciário para invalidar esses acordos ou convenções coletivas que estabelecem essas restrições de direitos trabalhistas, direitos fundamentais, mas que não estão previstos lá na Constituição Federal. Como eu disse, nós temos um placar dividido na Suprema Corte. Para o ministro Gilmar Mendes, deve prevalecer as negociações, os acordos e as convenções coletivas, porque a Constituição assim determina. Haveria uma supremacia dessa negociação em detrimento desses outros direitos e que há, sim, direitos previstos na Constituição que permitem essas restrições. Já a ministra Rosa Weber entende que, primeiro, a ação não seria cabível, o que se busca é tentar rediscutir fatos e provas e que as decisões contestadas e que se alega estariam violando esses direitos fundamentais ao determinar o pagamento de horas extras pelas transportadoras ou para as transportadoras, ela não teria anulado e nem invalidado a negociação coletiva, o acordo coletivo ou as convenções, mas sim entendido que é possível monitorar a jornada desses trabalhadores, conforme determina a CLT, e que, portanto, determina a condenação ao pagamento de horas extras. Essa é a grande discussão que foi travada no plenário, mais uma vez, uma semana monotemática, não é, Cadu? Envolvendo essa categoria de motoristas e é importante a gente fazer uma observação desde o início do nosso programa. Essa grande discussão vale para casos até 2012, quando então foi editada uma lei federal regulamentando direitos e deveres desses motoristas. Então, a grande discussão é para saber se essas horas extras são devidas ou não e se essa jornada pode ser ou não controlada antes da edição dessa legislação que regulamentou essa profissão de motoristas. Karina, embora a gente esteja no panorama geral da semana, mas eu gostaria de pegar o gancho e já fazer uma pergunta, que é a seguinte: para além da questão do caso concreto das horas extras dos motoristas profissionais, essa decisão ela também terá uma repercussão, digamos assim, ela terá um efeito maior em termos jurisprudenciais
que é o fato de que tratamos dos limites do que pode ser acertado nas chamadas ações coletivas. Então, qualquer que seja a decisão em relação a horas extras, esse entendimento ele vai acabar gerando efeitos também em acordos coletivos de trabalho para todas as categorias. Aí assim, vamos lembrar que a discussão está girando em torno de uma ADPF, uma ação que está dentro daquilo que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, cujas decisões têm eficácia vinculante. Então, uma vez decidido que essas convenções coletivas podem ou não ser invalidadas, toda a Justiça do Trabalho deverá aplicar a decisão do Supremo em razão da força vinculante. Não pode, ainda que o juiz entenda de forma contrária, a decisão que for proferida no plenário deve ser seguida por todo o Poder Judiciário. Semana monotemática, mas, como é comum de acontecer, tema importante e que suscita justamente esses debates que acabam se estendendo no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vai repassar todas as informações para você no nosso programa de hoje, mas o assunto agora, o nosso próximo assunto de imediato, é relacionado ao plenário virtual. O Supremo formou maioria para afastar o princípio da ultratividade coletiva. Essa medida permite que cláusulas trabalhistas que não estão mais em vigor sejam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que um novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. A reportagem é de Aline Barcelos. O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da primeira e da segunda região é o de que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções integram os contratos individuais de trabalho, mesmo que essa informação não esteja de forma expressa no documento assinado por patrão e empregado. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino entrou com uma ação no STF para questionar a súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Isso porque as cláusulas podem ser modificadas por negociação coletiva e poderiam valer em um contrato feito antes da norma entrar em vigor. A Confederação alega que o TST teria usurpado funções do Poder Legislativo ao reintroduzir sem suporte legal um princípio que já foi revogado. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a ultratividade é incompatível com os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica. A maioria dos ministros acompanhou o relator. Vale o registro que, inclusive, nós reparamos que na reportagem da Aline foi usado o tempo presente em relação ao processo, que foi formada a maioria, mas o julgamento até o presente momento em que estamos gravando plenárias aqui, na sexta-feira, o julgamento ele ainda está em andamento, porque se trata exatamente do plenário virtual. Então, a expectativa de encerramento, finalização do julgamento, é exatamente durante o dia de gravação do plenário. Mas, em princípio, como vimos, está formada maioria. Você pode acompanhar as notícias, inclusive no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Ainda sobre plenário virtual, os ministros do STF decidiram invalidar a norma federal que acabava com a pena de prisão disciplinar de policiais militares e bombeiros. Reportagem de Renato Rosa. Os ministros julgaram procedente a ação proposta pelo governo do Rio de Janeiro para derrubar a regra prevista numa lei federal de 2019. O julgamento foi no plenário virtual. Entre outros pontos, a Corte entendeu que a lei invadiu matéria de iniciativa legislativa dos governadores. A norma acabava com a pena de prisão disciplinar de PMs e bombeiros militares. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator. Ricardo Lewandowski explicou que compete ao chefe do Poder Executivo Federal a iniciativa de projeto de lei sobre o regime jurídico dos integrantes das Forças Armadas e não ao Poder Legislativo. Quando se trata do regime jurídico de militares estaduais e distritais, a jurisprudência do Supremo é pacífica ao concluir pela reserva da iniciativa do chefe do executivo local, por força do princípio da simetria. O ministro afirmou ainda que os militares estaduais e distritais, à semelhança dos integrantes das Forças Armadas, se submetem a um regime jurídico diferenciado, que tem como valores estruturantes a hierarquia e a disciplina. Segundo o relator, a própria Constituição Federal, de forma clara e inequívoca, autoriza a prisão de militares por determinação de superiores hierárquicos, caso transgridam as regras do regime jurídico ao qual estão sujeitos.
Do plenário virtual, vamos para as pautas das sessões presenciais de quartas e quintas-feiras. Na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal da quarta-feira, dia 25 de maio, a previsão do julgamento de questões trabalhistas. Antes de rever o julgamento, vamos conferir um pouco sobre o assunto na reportagem de Evne Araújo. A DPF 381 questiona decisões da Justiça do Trabalho que invalidaram parte de convenções coletivas de transportadoras e motoristas. Os empregadores foram condenados ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da lei, que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, concedeu medida cautelar para suspender todos os processos sobre o tema até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal seja tomada. Outro processo previsto na pauta também é de relatoria do ministro Gilmar Mendes. É um recurso que discute a validade de norma coletiva que tirou de trabalhadores direitos relativos ao tempo gasto no deslocamento entre a casa e o trabalho, as chamadas horas in itinere, e suprimiu o pagamento em dinheiro desse tempo de percurso. No caso, a empresa que recorreu ao STF sustenta que, ao negar validade à cláusula do acordo coletivo, o Tribunal Superior do Trabalho ultrapassou o princípio constitucional da prevalência da negociação coletiva. O assunto teve repercussão geral reconhecida. Pois é, Karina, essa questão das horas em itinere, ouvimos inclusive esse termo durante o julgamento desta semana, que é um outro processo, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A curiosidade é que há uma correlação de temas, havia uma expectativa que fosse inclusive um julgamento conjunto, mas os ministros primeiramente se debruçaram sobre a ADPF, que terá continuidade o julgamento, e é um assunto que, apesar da correlação, há uma expectativa de ser chamado em separado, até mesmo depois de finalizado este julgamento desta semana na próxima sessão, possivelmente já sendo até mais rápido por conta do fechamento do entendimento sobre essa questão trabalhista. A discussão, tanto na ação que está em julgamento como nesse recurso extraordinário, Cadu, elas pretendem chegar a responder a seguinte pergunta: uma convenção ou acordo coletivo de trabalho pode, de acordo com a negociação, suprimir ou restringir direitos dos trabalhadores que não estão previstos na Constituição Federal? Essa é a discussão. Então, a jornada de trabalho, o consequente pagamento de horas extras, poderia haver uma excepcionalidade para afastar a obrigatoriedade dessa jornada, não é? E, embora não houvesse meios, não é? O argumento aqui é de que, na negociação coletiva desse caso que está sendo julgado, é de que não haveriam meios para se controlar a jornada de trabalho desses motoristas de frete. Mas a Justiça do Trabalho entende que sim, que é possível monitorar, principalmente por conta de tecnologias recentes e que, portanto, aí condenou as empresas transportadoras ao pagamento dessas horas extras. No caso das horas in itinere, desse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, a negociação coletiva teria suprimido o direito ao pagamento dessas horas in itinere e a discussão é essa: o judiciário pode intervir para invalidar essa negociação coletiva ou a negociação deve prevalecer? Para o ministro Gilmar Mendes, que já votou e tem 4 votos já nesse sentido, deve prevalecer a negociação coletiva, tendo em vista que a Constituição Federal de 88, inclusive após a emenda 45 de 2004, teria privilegiado essas negociações e que ele relembrou, inclusive, que vários direitos trabalhistas acabaram sendo restringidos na época da pandemia e que, portanto, por meio de negociações coletivas e que a jurisprudência da Corte entende desta forma. Mas a ministra Rosa Weber já abriu uma divergência e conta com 5 votos nessa divergência, que determina a prevalência das decisões judiciais, que não afastam e nem invalidam essas convenções, mas apenas diz, no caso da ação, né, que essa jornada de trabalho tem como ser monitorada e que as horas extras são devidas. Vamos acompanhar todos esses julgamentos aqui na TV Justiça e na sua conclusão, caso esse recurso extraordinário venha a ser julgado logo após essa ADPF, Cadu. E esse julgamento especificamente da ADPF, que aconteceu nesta semana, no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal, é o que vamos conferir depois do intervalo aqui no Plenárias. De volta com os destaques da semana.
Como vimos no bloco anterior, antecipando justamente os julgamentos das sessões presenciais, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na quarta-feira, dia 25 de maio, a validade de convenções coletivas de trabalho que restringem direitos de empregados. Reportagem de Marta Ferreira. A ação foi proposta pela Confederação Nacional dos Transportes. A entidade questiona decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho, que declararam inválidos dispositivos de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas, e assim condenaram os empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619 de 2012, que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. Em dezembro de 2019, o relator da ADPF, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos na Justiça do Trabalho que tratem da validade de norma coletiva que restrinja direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente, inclusive sobre jornada de trabalho de motoristas de transporte de cargas. O caso foi levado para julgamento no plenário virtual, mas como houve destaque, a ação chegou ao plenário presencial. A CNT pede a suspensão de condenações ao pagamento de hora extra a motoristas externos, alegando que as decisões questionadas violariam os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da livre iniciativa. Esse trabalhador que aciona a Justiça do Trabalho neste ponto, ele fica com a convenção coletiva na parte que ele gosta, na parte que lhe convém. E na parte que ele não lhe convém, ele aciona a Justiça do Trabalho, que aí fere parcialmente a convenção coletiva, atribuindo o direito à hora extra ao trabalhador, mas permitindo que o resto da convenção valha para ele quanto a várias outras questões, porque, conforme eu disse, não havia regulamentação do setor, não havia regulamentação legislativa do transportador de cargas. Portanto, isso é realmente uma fratura na lealdade da negociação e, portanto, é uma fratura à vontade da Constituição que determina, que confere força normativa às convenções coletivas. Também houve manifestações de outras partes interessadas no processo. É disso que se cuida aqui. Não é a validade absoluta versus a fragilidade do termo todo. Não. Aqui se está a construir um sistema em que a negociação coletiva tem que ser virtuosa. Ela tem também uma obrigação de assentar os preceitos fundamentais. Ela tem uma obrigação de fazer com que aqueles preceitos sejam aplicados. É para isso que se cumpre o tema do trabalho decente. O tema do trabalho decente passa pela negociação coletiva. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido feito pela CNT. Não discrepam da Constituição normas coletivas do trabalho, oriundas de negociações entre representantes de empresas, transportadoras e motoristas, pelas quais se determinem formas de controle de jornada de trabalho. Vale ponderar que não hão de ser excedidos os limites objetivos do processo sob análise, de modo que, na eventualidade de a Corte vir a sufragar esse mesmo entendimento, propõe-se que não haja enunciação no dispositivo do acordo de proposição que alargue o alcance da decisão para situações outras que excedam a temática do controle da jornada de trabalho dos motoristas. O voto do ministro relator Gilmar Mendes foi iniciado ainda nesta sessão da quarta-feira, dia 25, e retomado no dia seguinte, quando foram apresentados outros votos dos ministros. Marta Ferreira acompanhou. No primeiro dia de julgamento, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que convenções e acordos são necessários em momentos de crise, já que permitem que trabalhadores permaneçam empregados e que empregadores consigam se reestruturar. Também destacou que a redução ou limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis constitucionalmente assegurados. São excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletiva de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônimo justo-trabalhista. Isso ocorre, porém, ou somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição expressamente autoriza a restrição ou a supressão
do direito do trabalhador. É o que se vislumbra, por exemplo, nas redações dos incisos 6, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição Federal de 88, os quais estabelecem que são passíveis de restrição por convenção ou acordo coletivo questões relacionadas à redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho, em verbos. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes votou pela procedência da ação, por entender que as decisões questionadas ofendem a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. Entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e, principalmente, a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. A ministra Rosa Weber, que havia pedido destaque, divergiu do relator, votando, em princípio, pelo não cabimento da ação e, no mérito, pela manutenção das decisões judiciais questionadas. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista, a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62.1 da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62.1 da CLT. A divergência foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. Aqui está em discussão a aplicabilidade ou não do negociado a esta situação. Qual situação? A situação em que, diferentemente do que previsto no acordo, é possível o controle da jornada, porque o acordo quis dizer, se não for possível o controle da jornada, aplica-se o 62.1. Ele não disse a contrário senso, ou eu diria, a contrário senso. Se for possível a comprovação, não se aplica. Portanto, é para ser decidido em cada caso, em que o juiz vai verificar se a hipótese é de aplicação do acordo coletivo ou se é uma hipótese de que é possível o controle da jornada e paguem-se as horas extras. Já os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. A meu ver, realmente uma aposta da Constituição de 88 no fortalecimento dessas negociações, das convenções, negociações, esses acordos coletivos do trabalho. O dispositivo constitucional, então, ele dá um valor preponderante, quando possível for, ou seja, quando não se tratar, obviamente, de um direito social inalienável, de um direito social absoluto, quando a Constituição, a própria Constituição e a questão de duração em trabalho é excepcionada, nesse caso, dá preponderância, na forma do inciso 26 do artigo 7º, ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, no âmbito das negociações coletivas, me parece que o Poder Judiciário deve, ao analisar isso, respeitar a vontade, de um lado, do acordo sindicato-empregador e, do outro, a própria representatividade do sindicato com o trabalhador. Depois do voto do ministro Ricardo Lewandowski, a sessão foi suspensa e o julgamento deve ser retomado na próxima semana. E você acompanha a continuação deste julgamento ao vivo, direto do plenário. Na abertura da sessão plenária da quinta-feira, dia 26 de maio, ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram sobre a violência da operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e que resultou na morte de 23 pessoas. Houve reações ao fato de o STF ter sido responsabilizado por autoridades locais. Essa violência policial é lamentável, que com um quadro extremamente
preocupante. E com palavras de autoridades locais, atribuindo ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade por essa tragédia que nós sabemos que é um problema estrutural. Todos nós fazemos votos de que esse quadro seja superado. Preciso que as coisas sejam ditas com muita clareza e que sejam vistas com uma perspectiva realmente isenta. No momento tenso que nós vivemos, nós devemos, na verdade, contribuir para a superação das crises e não para ficar aí a apontar culpados ou bodes expiatórios. Apenas para subscrever essa perspectiva de muita preocupação que se tem e que agora foi vertida nas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes e que já era desde ontem também a preocupação de Vossa Excelência, de todo este tribunal e de modo especial esta afirmação segundo a qual este tribunal está entre as instituições que procuram soluções e não apenas imputar responsabilidades. Eu, tendo em vista a posição que se encontra o Supremo Tribunal Federal, achei por bem não polemizar com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela deve satisfações e eu estou aguardando essas satisfações. E como vimos, o julgamento da DPF 381 está marcado para a próxima semana, o que significa mais um direto do plenário no ar, não é, Karina? Exatamente. Quarta e quinta-feira, os julgamentos prosseguem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha no direto do plenário a partir das 14 horas, mas nesse final de semana o nosso encontro é no Plenárias. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.